Olá, alunos do SESEC Afonso Arinos. Nós estaremos aqui para abordar o módulo 3, onde nós temos o tema central que é vetores, né? Onde eu estarei trabalhando com vocês o seguinte: vetores no mesmo sentido, vetores opostos e vetores perpendiculares. Nessa primeira telinha, vocês estão observando que nós temos a palavra vetores e nós temos algumas setinhas de direcionamento. Aí vocês observam o seguinte: mas todas as flechas elas estão saindo da palavra vetores. Está correta? Sim, gente, porque vetores sempre tem um direcionamento, tem um sentido. Nesse caso, nós temos vetores para a direita, esquerda, para cima, para baixo, o sentido, mas sempre é nessa setinha de indicação. Eu posso fechar essa setinha? Não, o vetor é sempre indicativo. Aí vocês podem observar que nós temos a imagem como tema central novamente a palavra vetores e logo à nossa esquerda está escrito grandeza. Como pode ser as grandezas? Elas podem ser escalar ou vetorial. A grandeza escalar, ela vem pelo número e unidade. Já a vetorial, ela vem número, unidade, direção e sentido. Tranquilo? Na hora de trabalhar vetores, eu posso trabalhar ele na adição, na subtração e perpendicular. O que acontece? A gente vai ter um conjunto de forças para a gente poder estarmos calculando. Lembrando que na adição, a gente vai somar o conjunto de forças. Na subtração, a gente vai subtrair. E quando ele for perpendicular, eu irei utilizar o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso, ele está falando módulo. Módulo é o quê? O tamanho. Direção. Direção é a direção que está aí da nossa setinha. Pode ser para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Ou senão, a gente usamos a palavra horizontal, vertical ou diagonal. Sentido. O sentido das setinhas, vocês podem observar aí. Para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Mesma direção com sentidos opostos. Aí já se julga o ângulo de 180 graus. Nesse caso aí, as grandezas vetoriais, elas podem ser velocidade, aceleração e força. Lembrando que poderemos também trabalhar nos vetores indicativos lá na geografia, onde é que a gente fala as coordenadas, não é isso? Leste, oeste, norte e sul. Vetores são segmentos de retas usados para representar alguma grandeza vetorial. Vetor é um segmento de reta orientado que representa módulo, tamanho, direção e sentido. Nesse caso aí de vetores, vocês vão encontrar, é aquilo que eu comentei. A gente vai encontrar vetores que podem ser paralelo ao mesmo sentido, né? Olha a flechazinha lá, como é que está a indicação dele. Ou vetores opostos. O que é vetores opostos? Um vai para a direção, por exemplo, nós podemos falar aí direita e o outro esquerda. Ou se não, poderemos encontrar também o vetor perpendicular, que é o que leva o ângulo de 90 graus. Lembrando que vetor ele tem que ter o módulo, direção e sentido. Sempre indicado por essa setinha. Ela nunca pode ser fechada, viu, pessoal? Aí eu trouxe para vocês vetores no mesmo sentido e vetores sentido contrário. Vocês podem observar essa primeira imagem aí, a gente temos o quê? A gente temos um carro, né? E nós temos um conjunto de força, que nós temos as pessoas que estão tentando deslocar esse carro. Deslocar o quê? Movimentar esse carro em um sentido. O que acontece nesse vetor aí? É vetor do mesmo sentido, porque eles estão tentando levar o carro em uma só direção. Então, no caso, vetores iguais, quando possui o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso aqui nós observamos, nós temos dois rapazes que estão exercendo o conjunto de força e está no mesmo sentido, que é direcionar ao carro para frente. Agora, vetores opostos. Quando possui o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrários. O que acontece com vetores opostos? Vocês podem observar que nós temos um conjunto de pessoas puxando de um lado e o outro conjunto de outro. De um lado nós temos 4 meninos e do outro lado nós temos mais 2 adultos. Isso aí é um exemplo claro que a gente encontramos no nosso dia a dia de vetores opostos. Por exemplo, o cabo de guerra. Um conjunto de força puxa para um lado e o outro para outro. Quem vence?
quem tiver a força maior, não é isso? Não é o tamanho das pessoas, é a força nesse caso aí. Nesse caso, os menininhos poderiam até ganhar desse senhor e mais dessa senhora, não é isso? Depende da força, do conjunto de forças. Então, isso aí, vetores opostos são forças contrárias. Vetores perpendiculares. O que é vetor perpendicular? É aquele vetor que faz um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aí, vocês têm um conjunto de força que tende para cima, que no caso é 4, e para a direita, que no caso é 3. O que acontece? Nesse método do paralelogramo, nós temos o método o quê? Nós temos o método do teorema de Pitágoras, que a gente vai calcular a força resultante, né? Então, a gente vai trabalhar resultante ao quadrado é igual. É igual a quem? A 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Da onde surgiu o 3 e o 4? Lá do enunciado do probleminha, viu? Que foi lançado para vocês. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Voltando, 9 mais 16, 25. Lembrando que tudo que está no primeiro membro elevado a um expoente 2, que é ao quadrado, a gente joga para o segundo membro dentro de uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Exemplo 1. A soma de dois vetores de módulo 12 e 18 tem certamente módulo compreendido entre. Quando nós falamos a soma de dois vetores, a gente já sabemos o seguinte, que com certeza deve ser os vetores do mesmo sentido. Nós temos aqui dois vetores, nesse caso aqui. Eu vou ter o vetor de força 1 e o vetor de força 2, não é isso? Lá eles falaram que um dos vetores tinha módulo 12 newtons e o outro no valor de 18 newtons. Se eles estão no mesmo sentido, a gente lembra que a força resultante vai ser de massa. Então, vem cá, força resultante é igual. É igual a quem? F1 mais F2, que são os dois vetores de força que nós temos no cálculo. Voltando, força resultante é igual. Quantos que é a força 1? 12. Mais. Quantos que é a força 2? 18. Entendidos até aí? Agora a gente voltaremos. Força resultante é igual. 12 mais 18, 30. 30 o quê? 30 newtons. Opa! Posso vir aqui e marcar alguma opção 30 ou falar que essas duas é verdadeira? Não, gente. Cuidado. Olha o que falar. A soma de dois vetores de módulo 12 e 18, nós fizemos a soma, deu 30. Tem certamente módulo compreendido entre. Opa! Módulo compreendido entre. Então, olha aqui, pessoal. Nós temos dois valores e o meio. O meio é quantos? O módulo é 30. Então, quem vem antes de 30? 29. Quem vem após 30? 31. Lá está falando que está compreendido entre. Então, qual é a opção correta? É aquela que tem 29 e 31. Qual que é ela? A letra E. Entendidos? Bom, pessoal, exemplo 2. Uma partícula está sob a ação das forças compronadas, conforme o esquema abaixo. Nesse caso, esse esquema aqui, não é isso? A resultante delas é a força da intensidade em newtons, igual a... Opa, o que vai acontecer aqui agora? Agora vocês veem que nós temos um conjunto de força. Nós temos força 1, força 2 e força 3. Aonde força 1 para a força 2, ela está o quê? Sentidos opostos. Um tende à esquerda e o outro à direita. E logo em seguida nós temos a força 3. Que é onde gera aquele ângulo de 90 graus. Então, nós temos sentidos opostos e perpendiculares. Tudo em um único cálculo. Lá está pedindo a intensidade, não é isso? Então, como vamos calcular a intensidade dessa força? Lembrando que primeiro eu vou ter que tirar essa daqui, ó, sentidos opostos. Quando a força resultante está em sentidos opostos, vocês lembram o seguinte, força resultante é igual. É igual o quê? Eu vou pegar a força 2, que é maior, não é isso? Mas não tem nada a ver não, viu? Não existe força negativa.
Nesse caso aqui, se vocês encontrarem 20 menos 60, que vai te dar menos 40, é verdadeiro? Não, gente. Toda força, ela é positiva. Por isso que a gente já trabalhamos ela dentro de módulo, tá bom? Eu só vou adiantar aqui. Eu vou pegar F2 porque o valor é maior. Mas eu poderia colocar F1 também, viu? Só que no caso, ficaria 20 menos 60, te daria 40 positivo o módulo. Beleza? Menos a F2, que é sentidos opostos, não é isso? Força resultante é igual. Qual é a força 2? A força 2 está me falando que é de 60 newtons. Não precisa escrever a palavrinha newtons, beleza? Menos a força 1. Qual é a força 1? 20. O que vai acontecer aqui agora? Força resultante é igual. 60 menos 20, eu encontrei uma diferença de 40 newtons. O que aconteceu? Aonde era 60 e 20, passou a ser 40. Entendidos? Agora a gente vai pegar os 40 newtons que foi encontrado para jogar a perpendicular de 30. Então, vem cá. Quando eu vou falar de perpendiculares, aquela que gera um ângulo de 90 graus, eu já vou calcular a resultante ao quadrado. Então, vamos lá. Força resultante ao quadrado é igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Lembrando que essa aqui é a fórmula geral para calcular vetores perpendiculares, entendidos? Força resultante ao quadrado é igual F1. Que eu posso chamar de F1? Que eu encontrei lá, que foi 40. Então, aqui vai vir 40 ao quadrado mais F2 ao quadrado. A segunda força, no caso aqui, é 30, que é o F3, não é isso? Então, aqui vai vir 30 ao quadrado. Entendidos? Jogamos a fórmula, substituir. E agora? Agora eu vou tirar do quadrado. Lembrando que a força resultante ao quadrado, ela vai transcrever. Então, força resultante ao quadrado é igual. 40 ao quadrado. 40 ao quadrado não é 80 não, gente. Eu vou pegar 40 e multiplicar ele 2 vezes. Que no caso aqui, 4 vezes 4, 16. 0 ao quadrado, 0, 0. 1.600. Mais quem? 30 ao quadrado. Novamente, 30 vezes 30. Então, 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9. 0 ao quadrado, 0, 0. O que aconteceu? 40 ao quadrado, 1.600. 30 ao quadrado, 900. Vamos concluir? Força resultante ao quadrado é igual 1.600 mais 900. 1.600 mais 900 vai te dar 2.500. Posso ir lá e marcar 2.500? Não, nem tem nem a opção 2.500. O que está faltando? Concluímos. Lembrando que tudo que está elevado ao quadrado no primeiro membro, eu passo para o segundo dentro de uma raiz quadrada, pessoal. Então, vem cá. Força resultante é igual quadrado no primeiro membro, no segundo ele vai dentro de uma raiz. Lembra de raiz quadrada, lá na matemática? Então, agora eu estou querendo a raiz quadrada de 2.500. O que é raiz quadrada? É o número que você multiplica 2 vezes. Então, vem cá. Tá bem tranquilo. Por exemplo, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Tranquilo? 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Qual a raiz quadrada de 16? 4. Então, mas ali eu tenho o quê? Eu vou usar o 25. Então, vai ser o numeral acima de 4. Será que é o 5? Então, vamos lá. 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Opa, raiz quadrada de 25, então vai ser 5. Encontrei. Então, nesse caso aqui, raiz quadrada de 25 é 5. Professor, esses dois zeros aqui, esses dois zeros eu vou transcrever eles, né? Lógico. Então, vem cá. Força resultante é igual. Raiz quadrada de 25, 5. Aí, eu vem cá, esses dois zeros tá ao quadrado. Se tá ao quadrado, eu vou utilizar apenas um. Reutilizar, porque o outro vai ficar. Então, vem cá. Eu quero provar que isso aqui é verdadeiro. Raiz quadrada de 2.500, ela vai ter que provar que é 50. Como que nós vamos fazer? 50 vezes 50. Deixa o zero sobrando. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25. Obtivo 2.500? Sim. Então, qual que é a opção verdadeira? Letra D de dado. Tranquilos? E para finalizarmos, deixo essa frase com vocês. Vai dar tudo certo, acredite.
Eu acredito que em breve estaremos sim juntos aí no SESEC Afonso Arinos, em breve estaremos realizando nossas avaliações, em breve estaremos sim matando essa saudade que nós estamos online, não é isso? E lembre-se, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver de qualquer tópico dentro da física ou da química, eu encontro-me à disposição de vocês, alunos. Então, não hesite, me chame, que a gente vai tentarmos fazermos o melhor para que assim possamos somar conhecimentos. Um forte abraço, até o nosso módulo 4. E para finalizarmos, deixo essa frase com vocês. Vai dar tudo certo, acredite. Eu acredito que em breve estaremos sim juntos aí no SESEC Afonso Arinos, em breve estaremos realizando nossas avaliações, em breve estaremos sim matando essa saudade que nós estamos online, não é isso? E lembre-se, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver de qualquer tópico dentro da física ou da química, eu encontro-me à disposição de vocês, alunos. Então, não hesite, me chame, que a gente vai tentarmos fazermos o melhor para que assim possamos somar conhecimentos. Um forte abraço, até o nosso módulo 4.